Olá, seja muito bem-vindo ao programa Você é Mais do Hoje News. Aqui você fica por dentro do mundo da moda, gastronomia, arquitetura e muito mais. Vamos levar conteúdos de qualidade e muitas novidades, especialmente para você que nos acompanha. Nada melhor que começar falando de moda. A jornalista Vitória Coimbra vai falar dos looks mais ousados e diferentes do tapete vermelho do MTV Miau desse ano. E aí, Vitória, qual é a sua opinião sobre os looks dessa premiação? Oi, Edna. Oi para quem está com a gente hoje no programa Você é Mais. Vamos falar de uma das principais premiações da cultura pop aqui no Brasil, que é o MTV Miau. Contando aí com alguns indicados presenciais, outros não, devido à pandemia, esse ano a premiação foi conduzida pela cantora Pabllo Vittar e pelo comediante Rafael Portugal. Contando aí com 33 categorias e com vencedores internacionais, como Blackpink na categoria Hit Global e Shawn Mendes e Justin Bieber na categoria Fit Gringo, o MTV Miau deu o que falar nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 24 de setembro. Além dos comentários sobre as premiações, os looks dos indicados que pisaram no tapete rosa também foram foco de comentários. Vamos aí analisar alguns? O look em chamas da Luísa Sonza deu o que falar por conta dos elementos gráficos e a estampa em chamas. Luísa entregou muito com esse look e foi uma das que mais chamaram a atenção no tapete rosa desta premiação. Mudando aí, a cantora Ludmilla apostou em um look vermelho em latex que lembrou muito os utilizados pelas irmãs Kardashian. O look valorizou as curvas da cantora e conseguiu aí passar uma pegada forte e nada vulgar na premiação. Diferente da maioria dos que estavam presentes no evento, a influencer Maju Trindade escolheu aí um look all black para pisar no tapete rosa, mas aí que não perdeu a classe e a identidade jovial que ela passa. Rafael Portugal foi o mais inusitado da premiação, ao pisar no tapete vestido com um roupão branco e chinelas havaianas. Confesso aí que eu me senti representado, e vocês? Agora vamos para o último, que é o Thales Bretas, que me emocionou muito ao vestir o terno que era do seu marido, Paulo Gustavo. O artista, que faleceu em maio por complicações da Covid-19, recebeu uma homenagem da premiação, e Thales não poderia deixar de usar o terno. Isso mostra um símbolo de amor, carinho, mostrando e lembrando a todos a memória gostosa que o artista deixou na memória dos brasileiros que se divertiram com os personagens feitos por ele. Então, Edna, ficamos por aqui com os nossos comentários sobre os looks do MTV Miau. Volto com você. Que legal, Vitória, os looks estavam bem diferentes. Agora quero chamar sua atenção para o próximo assunto. Setembro é o mês de prevenção contra o suicídio. E a jornalista Raquel Alves entrevistou uma psicanalista para poder falar desse assunto, que ainda gera receio na população. Vamos conferir? Você sabe como surgiu o Setembro Amarelo? Tudo começou com Mike M., em 1994. O jovem de 17 anos era conhecido em sua comunidade pelo apelido Mike das Mustangs. Mike foi um adolescente alegre e tinha habilidades mecânicas, o que lhe permitia ajudar outros amigos. Seu legado começou quando Mike resgatou um Ford Mustang 1968. O garoto dedicou-se muito ao serviço, reconstruiu e pintou o carro da cor amarela. Mas ele sofria de um mal escondido e não encontrou palavras para pedir ajuda. Acabou por tirar a própria vida em um ato desesperado. Seu pedido de ajuda, infelizmente, veio tarde demais. Impactados, a família e os amigos uniram-se para espalhar palavras de ajuda pela comunidade. Escreveram pequenos bilhetes com uma simples mensagem. Este cartão carrega a mensagem que existem pessoas que se importam e podem ajudar. Se você está precisando e não sabe como pedir ajuda,
Entregue este cartão para um terapeuta, médico, professor, amigo ou parente e diga: eu preciso de ajuda. Os bilhetes foram enviados e em apenas 3 semanas tiveram notícias de que alguém havia pedido ajuda por causa do cartão. Desde então, a Fita Amarela é reconhecida por criar consciência sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, o mês de setembro foi escolhido para incentivar estas campanhas, junto com o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. Mike tirou a própria vida, assim como uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Se divulgarmos que 90% dos suicídios podem ser prevenidos com atenção e conversa aberta, as chances de muitas pessoas aumentam. Tocar nesse assunto, por mais delicado que seja, é muito importante. Aliás, ajuda a salvar vidas e esse é o objetivo da nossa entrevista de hoje. Até porque a melhor maneira de ajudar o outro é se colocar como rede de apoio, trazer informações e ajudar. Estamos no mês que é dedicado à prevenção contra o suicídio, o Setembro Amarelo. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com a psicóloga e psicanalista, doutora Luciana Inocêncio. Olá, doutora Luciana, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Luciana, vamos começar falando do que se trata o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele vem como uma prevenção, como um mês de prevenção, né, sobre o suicídio. Porque o suicídio, na realidade, ele sempre foi um tabu, né, e se falar disso quase era um assunto meio que proibido, né. Então, e é algo extremamente importante, super necessário, e à medida em que as questões psicológicas foram avançando, se faz necessário cada vez mais que falem sobre isso, né? Sobre a questão do suicídio, e não somente no Setembro Amarelo, mas assim, diariamente, né? Porque afinal de contas, muitas pessoas, os índices estão em grandes crescimentos, e isso se faz necessário aprofundar melhor o assunto, e até para que as pessoas consigam debater isso em casa, com os seus familiares, com os amigos, e deixa de ser uma coisa escondida, uma coisa que não se podia tocar, porque inclusive era vergonhoso falar sobre isso, inclusive as pessoas que sentiam esse impulso, né? E também para os familiares ou amigos que perderam pessoas decorrente do suicídio. Então quase não se falava isso porque era vergonhoso falar, né? E hoje não é questão de vergonha, hoje é questão de necessidade. Certo, doutora Luciana, só a pessoa sabe o que se passa em sua vida e como aquilo aflige sua saúde mental. Qual a melhor forma de abordar um amigo, um conhecido ou algum parente que está passando por algum problema, enfrentando ideias suicidas? Como tocar nesse assunto tão delicado? É algo que hoje as pessoas ainda enfrentam dificuldades, né? Não somente em abordar o assunto com alguém que está tendo esse tipo de ideia, mas também a própria pessoa que está com essas ideias falar, né? Falar com um amigo, falar com a família, enfim. A melhor forma é sempre, né, o dizer, né? Até porque é importante lembrar que essa questão do suicídio vem, né, decorrente de transtornos, né? Então vai dando indício, a pessoa que está com essa ideia, normalmente, subsequente a isso, existe uma depressão, existe um transtorno mental, existe algo ali, né, que é fácil, entre aspas, da família identificar que aquela pessoa não está bem, né? Então é sempre importante o olhar das pessoas, da família, né? E dizer, olha, o que está acontecendo? Né, que você não está bem, me parece que você não está legal, digamos assim, né? Vamos lá, vamos procurar uma ajuda. Existem várias formas de se fazer isso, vários profissionais, né? Então, e da própria pessoa também que está passando por isso, não ter vergonha, né, de falar da sua fraqueza, de falar do seu desespero, da sua dor, porque justamente esse é o problema do indivíduo que tem essas ideias suicidas, né? É a tristeza,
o desespero, né, essa inquietação, e na realidade existe uma dificuldade em expressar isso em palavras, né? Muitas vezes a tentativa de suicídio, não propriamente o suicídio em si, mas a tentativa, já é um pedido de ajuda, já é um pedido de socorro, né? Já é algo que está dizendo para a família, olha, ou para os amigos, eu não estou bem. Às vezes essa mensagem ela não vem em palavras, né? Mas ela vem em comportamento. Por isso que eu sempre digo às pessoas, prestem atenção nos seus filhos, na sua família, nos seus entes queridos, né? Porque a mensagem ela vem em forma muitas vezes de comportamento e não, na verdade, em formas de palavras. Essa questão da mídia de entretenimento, por exemplo, muitas vezes glamoriza a depressão e o suicídio. Não estaria incentivando os jovens a tentarem contra a sua própria vida? Podemos citar o seriado Os 13 Porquês. A série gerou até um debate, né, sobre a forma como o suicídio é retratado pela mídia. Então, na realidade, eu acho que de uma forma geral, né, a internet em si facilita hoje muitas coisas, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? O que acontece e é muito delicado é que hoje existe assim várias formas, jeitos, meios, né, de fazer. Então muitas vezes o adolescente ele pesquisa sobre isso, né? Não necessariamente só uma série interfere, mas também o fato das vezes o adolescente estar com esses pensamentos e ir pesquisar, e aí jogou ali, vai ter, né, as formas, o jeito. Então assim, é muito delicado, né? Então, realmente, o acesso à internet, né, os conteúdos, né, que são péssimos nesse sentido, né, de incentivo a isso, de como os meios que levam, né, a esse tipo de coisa, hoje é acessível, infelizmente, né? Então, às vezes, como eu disse, né, isso acontece muito nos adolescentes. Às vezes o adolescente ele tá com essa ideia, né? Como eu disse, eles têm dificuldade de falar para a família, dificuldade de falar com um amigo, mas eles vão lá e pesquisam, né? E pesquisam, e aí tem aqueles chats que tem pessoas que já passaram por essa experiência. Então, assim, realmente é algo muito obscuro e difícil de controle, né? Porém, né, como aqui no consultório eu sempre digo aos pais, por isso que é importante estar de olho, estar atento ao que o seu filho está vendo, ao que o seu filho está pesquisando. Existem formas de se fazer isso, né? Então, que é assim, é o mínimo que dá para ser feito, né? Porque como a gente sabe, a internet é um infinito, né? E hoje, desde uma criança até a terceira idade tem acesso a ela, né? E lembrando também, falando disso, que o suicídio não é algo só exclusivo dos adolescentes, enfim, ou mais nos adolescentes, mas nós temos também um grande índice atualmente da terceira idade. Então existe várias coisas aí muito delicadas ao falar de suicídio, né? Porque o suicídio ele está muito ligado hoje em dia com a mídia ligada a adolescente, mas não é a maioria adolescente. Nós temos uma terceira idade também, né, muito depressiva, muito deixada de lado e que às vezes encontra esse como um método de aliviar o seu sofrimento. Há uma diferença entre tristeza, um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade? Sim, sim, né? A tristeza é algo que nos é inerente, todos nós sentimos, né? É natural, né? Você acordar, por exemplo, num dia e você tá meio triste, né? Ou passar por situações em que te deixam triste, ou seja, a tristeza, ela caminha junto com a felicidade, com a alegria, né? Então, assim, que é outra questão. Hoje em dia existe um movimento de positividade, né, absoluta, que na realidade prejudica muito, inclusive os adolescentes, né? Que na verdade a tristeza ela é importante. Se você leva um fora, é importante que você sofra, né? O sofrimento nos é inerente. Então a tristeza ela faz parte de um quadro normal de humor nosso, né? De todos nós, né? A depressão já é um transtorno que ela tem 3 graus: leve, moderado e grave.
né? Então, a depressão é sim um transtorno que, na realidade, não inclui só a tristeza, né? Eu costumo dizer que é uma dor na alma do sujeito. Muitas vezes o sujeito ele não consegue nem explicar o tamanho que essa dor causa nele, né? Então não é só uma tristeza, é uma dor absoluta que faz com que o sujeito ele não tenha vontade de fazer suas coisas e, né, nos casos mais graves, de viver, né? Agora, a ansiedade é algo assim que existe a ansiedade que nós todos também, novamente, devemos ter, né? A ansiedade normal, a ansiedade que nos move, né, a fazer coisas, a buscar objetivos, enfim. Essa ansiedade, eu costumo dizer que é uma ansiedade boa. E existe o transtorno de ansiedade, né? É aquele também que daí já leva um grau mais acima, que nós temos o leve, o moderado e o grave, que entra o transtorno de pânico. Esse, na realidade, hoje, né, decorrente da pandemia, o Brasil se tornou o primeiro país mundialmente com os índices altos de transtornos de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, num grau generalizado, num grau grave, ele leva o sujeito a esse desespero, essa angústia tremenda, né, que muitas vezes leva a questão das ideias do suicídio e sim ao suicídio propriamente dito. Então o suicídio ele não está ligado só à depressão, ele está ligado também a um transtorno de ansiedade grave, né? Ou a 2 transtornos que nós temos associados, que chama transtorno bipolar, né? Que é um transtorno no qual o sujeito desenvolve 2 quadros, hora de mania, que seria de ansiedade, e hora de depressão, né? Então o transtorno bipolar é um transtorno extremamente grave, que na realidade leva o sujeito a esses pensamentos quase que sempre do suicídio. Quais as características de uma pessoa com depressão? Bom, as características são inúmeras, né, e variam de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, porém a mais comum, né, seria, no caso de uma tristeza bem elevada, falta de vontade de fazer as coisas, pensamentos negativos, né, oscilação de humor, falta de desejo, né, em perspectiva de vida, e também, principalmente, temos associado as questões fisiológicas, né, ou excesso de apetite ou diminuição, problema no sono também, que isso é uma coisa muito característica, ou excesso de sono ou falta dele. Então a depressão ela engloba vários sintomas, não somente psicológicos, mas físicos também, fisiológicos, né? Então, mas o principal da depressão é a falta de perspectiva da vida, né? E essa angústia na qual o sujeito se coloca, como eu disse, é uma dor na alma da qual muitas vezes ele não sabe nem nomear em palavras esse sintoma, né? Como é de uma tristeza profunda, não é dessa tristeza que eu disse atrás, que todos nós temos, né? À medida que você acontece uma perda de algo que você desejava, ou você perde um ente querido, ou tristeza por conta que hoje acordei mais triste. Não é essa tristeza, é uma tristeza profunda, né? E junto com ela os pensamentos negativos e falta de perspectiva de vida. Doutora Luciana, para quem está passando por algum problema, seja depressão, ansiedade, ideias suicidas, onde buscar suporte emocional? Quais os meios que estão disponíveis? Bom, hoje, cada estado, né, tem os seus programas, né, públicos, né, conhecido como em alguns, aqui, por exemplo, é o CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, no qual existe, né, o trabalho psicológico, o trabalho psiquiátrico, lembrando, né, que o importante é o tratamento associado disso. O que é isso? Terapia, que é o acompanhamento psicológico associado com medicamento psiquiátrico, né? E alguns desses CAPs oferecem também terapia em grupo, algo que ajuda as pessoas estarem se identificando com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né? Isso na questão pública. Agora, na questão privada, existe aí, né, os tratamentos no consultório,
psicológico e associado com o uso de medicamento psiquiátrico. Doutora Luciana, obrigada pelas orientações e por destacar a importância da campanha Setembro Amarelo. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Se você está passando por algum problema, seja qual for, busque ajuda, não tenha receio. A sua vida é muito importante. Pois é, gente, vale ressaltar que falar sobre o suicídio é necessário e que o assunto deve ser abordado em todos os meses do ano e não só em setembro. Já falamos de moda, prevenção ao suicídio e agora vamos falar de algo gostoso. Que é o vinho. Você já ouviu falar de vinho na latinha? Com esse calor, é uma ótima deixa para quem quer saborear um vinho e aliviar o calor. Vamos conferir a entrevista que fiz com o Clóvis sobre a sua vinícola Góis. Clóvis, como surgiu a vinícola? Boa pergunta essa. A vinícola, nós somos descendentes de portugueses, né? Começou com o nosso bisavô, vindo para São Roque, descobriu a cidade de São Roque, São Paulo, com um clima favorável, terras, altitude, e veio para cá. Iniciando assim o segmento de uvas para subsistência mesmo, para sustento da família. E isso foi crescendo ao longo dos anos, até então meu avô, em 1938, iniciou com os filhos essa vinícola, a vinícola Góis, em São Roque mesmo. Aí deu início a toda essa história hoje de 83 anos. Quais são as uvas, né, que vocês, da vinícola, que vocês descobriram, assim, que é boa através do terroir? Hoje a gente tem muitas surpresas no estado de São Paulo. A que se mais destaca, a Cabernet Franc, ela vem se destacando muito, porém hoje já temos até um Malbec 100% paulista, Sauvignon Blanc, um excelente Sauvignon Blanc, e outras uvas que a gente já vem testando e se destacando. A Lorena, principalmente, se adaptou muito bem no nosso terroir e muita novidade vindo aí. Mas qual é o vinho, o melhor vinho da vinícola? Assim, eu sei que são todos muito bons, mas um vinho que realmente é um vinho boutique. Isso. Hoje a gente pode destacar tranquilamente o Cabernet Franc Filosofia. Esse é um vinho fantástico, um vinho que vem para mudar. Inovação mesmo, muito trabalho e um vinho nessa categoria que você perguntou. Clóvis, quais as diferenças que podem ser atribuídas para os vinhos nacionais e internacionais? Eu não diria diferenças, eu diria semelhanças. Eu acho que hoje nós temos produtos para enfrentar de igual para igual, com muita qualidade, com muita inovação, desde um manejo mesmo do campo. Eu acho que isso é a semelhança. Hoje a gente temos condições de ter a mesma qualidade que os internacionais, que os de fora.
Clóvis, qual vinho, eu já perguntei, mas qual vinho de vocês você indica para quem quer se aventurar, para conhecer mais os vinhos brasileiros? Legal. Eu acho que um belo começo pelo Cabernet Franc. Eu acho que ali o consumidor vai começar a entender e valorizar mais os nossos produtos. Eu acho que o Cabernet Franc ele atende super bem. E fala sobre os vinhos brancos de vocês. Temos essa novidade no mercado, né, que é a uva Lorena, uma uva brasileira, né, desenvolvida pela Embrapa no Rio Grande do Sul e se adaptou muito bem no nosso solo paulista. Esse vinho branco de um aroma, olha, um aroma espetacular, vale a pena começarem a procurar por essas variedades. Quais são as características? Bem frutado, bem verão, frutas de verão. Ele tem um aroma assim para um pêssego, para um abacaxi, frutas de verão. Muito frutado, depois você vai ter a oportunidade de provar. E o Sauvignon Blanc também. Bem leve, bem vinho para verão mesmo, assim. Surpreende. São esses vinhos, eu acho que... E os espumantes, né? Vocês fazem os espumantes bem interessantes. Método Champenoise, método Charmat. Me fala sobre o método Champenoise. Nós temos essas duas opções hoje na vinícola. A linha Vivere, espumante Brut, no processo Champenoise. Um produto assim de extrema qualidade. Um produto que vem se... Na verdade, os espumantes brasileiros... Isso. Na verdade, os espumantes brasileiros hoje, eles já atingiram esse patamar de qualidade, né? Hoje não devemos nada para ninguém e vale a pena. E no processo Charmat, também produzidos em São Roque, a linha nossa Saint-Tropez, que são produtos com extrema qualidade e de destaque também. Como foi a ida, né, de vocês para... o Rio Grande do Sul? Que coisa, né? Geralmente é o pessoal que sai do Rio Grande do Sul para desbravar outros terroirs e vocês foram para lá. Como que foi essa parceria? Isso foi nos anos 90. A busca por inovação, por qualidade, terroirs diferentes do nosso de São Paulo, onde a gente consegue cultivar outras variedades que se adaptam melhor lá e outras aqui em São Paulo. Então, essa busca por qualidade, por novidade, a gente nos levou até lá com essa sociedade com a Venturini, que são vinhos reservas também de extrema qualidade. Me fala um pouco sobre o enoturismo da Vinícola Góes. Muito bom. O enoturismo cresce muito, né, no estado de São Paulo, principalmente na Vinícola Góes, com excelentes opções de eventos. A pandemia, claro, a gente acaba não acontecendo muitos eventos, devagarzinho voltando, mas nós temos a Vindima todo começo de ano, janeiro e fevereiro, onde você vai, colhe a uva, você pisa na uva, você vai fazer o vinho como era antigamente, resgatando as tradições e depois faz um tour, conhecendo todo o processo industrial, terminando com um almoço português no meio do Parreiral, um evento muito bacana, vale a pena também a gente sempre estar lembrando e convidando. E outros eventos no próprio complexo da vinícola hoje, que atende a todas as expectativas do turista. Quais são os vinhos boutique da Vinícola Góes? Nós temos várias opções hoje, desde Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, um excelente Syrah. O Malbec 100% paulista também é uma baita novidade, né? Adorei o 100% paulista. Porque todo mundo toma um Malbec argentino, né? E nós temos um 100% nosso aqui para dizer, muito bom. Sauvignon Blanc, que mais? E tem mais novidades aí que eu não queria nem falar já, mas temos várias variedades portuguesas vindo aí. Olha, que legal. E me fala sobre como surgiu o vinho de latinha, não é? Que é muito interessante para quem está numa boate, não é? Como que
essa Com a facilidade. piscina, né? Isso aí, muito bem lembrado, Edna. O vinho em lata, ele vem uma tendência de fora. Ele veio da Europa, teve uma boa aceitação também nos Estados Unidos, veio para cá, já é uma realidade aqui para nós aqui no Brasil, muita procura por esse ponto, para eventos, para facilitar, para descomplicar o vinho. Na verdade é uma coisa que a gente defende muito isso, é descomplicar o vinho. Tomar ele na piscina, na praia, no campo, num evento, sem muita, vamos dizer, você não precisa de muita coisa para abrir uma lata e tomar um vinho, né? Então a gente optou por 2 opções de vinho fino e 2 opções de frisantes, um suave e um seco. Eu achei bacana, eu estava num hotel em São Paulo e aí eu estava louca para tomar um vinho branco, mas eu falei, gente, mas aí o rapaz veio, com 2 latinhas, né, num baldinho de gelo. Olha que facilidade. Bem interessante. Você acaba tomando o necessário para o momento, a facilidade ali de você tomar e já atender a tua vontade. Então acho que é bem isso mesmo, é descomplicar o vinho. Para todos os gostos. Né? E principalmente locais, né, assim, em diversos momentos aí você pode tomar o teu vinho com mais facilidade. E a vinícola está começando a chegar em Goiás. Isso, né? Que é muito legal. E aí, em breve, né, as pessoas vão poder comprar e adquirir o teu produto. Com certeza. Já era um sonho aí da vinícola a gente vir para essa região e junto com parceiros aqui da região mesmo, a gente está iniciando esse trabalho a partir de agora aqui no estado. Clóvis, muito obrigada, viu? É sempre um prazer falar com você, sempre muito simpático, realmente dá muito certo para ser um diretor comercial. Imagina, obrigado você, Edna, muito bem os seus produtos. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado, venho acompanhando já há um tempo, antes de vir para cá eu já estava acompanhando e sucesso para nós aí. O nosso conteúdo de hoje estava incrível, não é mesmo? Para finalizarmos, vamos dar destaque a uma pessoa que é mais e merece ser citada em nosso programa. O Paulo Roberto Veiga Jardim é um fotógrafo e tem uma reserva ambiental dentro da cidade de Aparecida de Goiânia. Vamos terminar com algumas imagens dessa reserva que deixará um legado para as futuras gerações sobre a preservação. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu, em nós mesmos, começa de pequeninos raios de amor a nos irradiar o coração. Até o nosso próximo programa.